O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os 2 discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Lucas capítulo 24, versículo 23. Vamos pegar o versículo 25. Lucas 24, versículo 25. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo, versículo 26, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?
Como sois como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Como sois sem inteligência. Dom da inteligência, entendimento, é um dom do Espírito Santo. E lentos para crer. Como que nós somos, nós duvidamos, como que nós nos deixamos levar muito pela nossos pensamentos, nossos raciocínios humanos. É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Essa palavra, ela se aplica ipsis litteris aos nossos dias de hoje. Vocês percebam, queridos, amados, nunca o mundo, eu vou fazer 43 anos, eu nunca vi tantas pessoas antenadas com a morte de um Papa. Eu nunca vi. Ah, mas é porque o senhor antes era criança. Não, quando João Paulo II morreu, foi uma coisa assim tremenda, porque João Paulo II era um Papa, tinha 26, quase 27 anos de pontificado. Ele era muito querido, um Papa santo, fez um barulho no mundo inteiro, tá certo? Bento XVI, que já era um Papa emérito, ao morrer não foi um funeral, porque ele já era emérito, tinha renunciado. Mas a morte do Papa Francisco está fazendo com que todos os jornais do mundo, todos os podcasts, só se fala de conclave, só se fala de quem vai ser o novo Papa. Agora até os jornais estão ensinando quem que são os cardeais, de onde eles são, e etc. Entrevistas, tudo isso, de certo, é normal quando morre um Papa, né, gente? É um Papa que morreu, né? Não foi o simples, né? Não que o Papa, como ser humano, ele seja maior do que eu ou você, mas o cargo que ele ocupa e aquilo que Jesus constituiu, a figura dele, né? Ele está à frente da igreja. Não existe igreja sem a figura do Papa. Agora sim, todos nós somos sede vacantistas. Todos. Não tem um que não seja sede vacantista. Agora sim, porque a sé, ou seja, o trono de Pedro está vazio, está vacante. E muitas pessoas estão perguntando: Padre, o que o senhor diz? O que vai ser da igreja depois da morte do Papa Francisco? O que o senhor diz? Então tá bom, eu vou emitir aqui a minha opinião a respeito do futuro da igreja depois da morte do Papa Francisco. Esta aqui é a minha opinião. A minha opinião, se você quer saber qual que é a minha opinião, leia a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Esta é a minha opinião a respeito do futuro da igreja, de quem será o próximo Papa, do que vai acontecer. Esta é a minha opinião. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá. A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando entre vós um diz: eu sou de Paulo, e o outro: eu sou de Apolo, não é isto um modo de pensar totalmente humano? Pois o que é Apolo? Pois o que é Paulo?
simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé, isto conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas somente Deus que faz crescer. O que planta ou o que rega são iguais, cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Nós, porém, somos operários com Deus, vós o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei um fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. O que o senhor acha do futuro da igreja, Padre Braulio? O que o senhor acha do próximo Papa? Eu acho que São Paulo acha. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Esse é o grande mal que está na igreja hoje. Aquelas lutas ideológicas, políticas, está entrando dentro da igreja, na vida dos leigos e do clero. Esse é o grande mal que nós vivemos hoje, muito forte, por sinal. Não à toa, pouquinhos dias antes do Papa Francisco falecer, fazer a Páscoa dele, ele foi rezar no túmulo de quem? São Pio X. São Pio X. O Papa Francisco foi rezar no túmulo de São Pio X. O Padre Pio, da Pietrelcina, São Pio, ele dizia sobre São Pio X, é o que ele dizia, está nas biografias dele: esse foi o Papa mais puro que pisou no Vaticano, a alma mais cândida que pisou no Vaticano. Aí perguntaram para o Padre Pio: por que, padre, por quê? Qual que é a resposta do Padre Pio a respeito de São Pio X e de todos os papas? O que o Padre Pio disse? Por que Padre Pio? Por que São Pio X foi a alma mais pura que pisou no Vaticano? Sim, a história dele é fantástica. Um menino desde criança, muito pobre, foi passando por todas as fases da vida, né? Ele foi muito pobre, estudante e muito piedoso, ajudou a família, foi um menino de caipirinha, de roça, né? Campesino, e depois foi para o seminário, e com muita pobreza, com muita luta, depois foi vigário num lugarzinho pequenininho, depois foi para uma outra paróquia pequenininha, depois ele foi para o seminário, depois ele se tornou bispo, depois ele se tornou arcebispo, cardeal de Veneza, patriarca, papa. Mas o Padre Pio, perguntaram ao Padre Pio: mas por que ele foi a alma mais pura que pisou no Vaticano? Resposta do Padre Pio: porque ele era como nosso Senhor. Vou repetir de novo: porque ele era como nosso Senhor. Mas agora eu que pergunto: como que era nosso Senhor, Padre Pio, em relação a conduzir as coisas? Jesus é a misericórdia que não tem fim, né? Tão bonito ver Jesus misericordioso, né? Indo lá comer com os pecadores, sentar com os pecadores, ir lá onde tinha as prostitutas, chamar Mateus, que era um corrupto, né? O líder assim do esquema de corrupção, chamar ele para ser apóstolo, levantar ali os defuntos e fazer tudo aquilo. Não tinha uma esfera da sociedade que Jesus não entrasse, mas Jesus não entrava para comungar com o pecado das pessoas. Jesus entrava nas esferas da sociedade para arrancar as pessoas do pecado. Então, como era nosso Senhor? Nosso Senhor é como ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 37, assim deve ser um Papa.
Assim deve ser um cardeal, assim deve ser um bispo, assim deve ser um padre, assim deve ser um diácono, consagrados, leigos e leigas. Como? Como São Pio X. E como São Pio X era? Como Nosso Senhor. E como Nosso Senhor era? Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passa disso não vem de Deus, mas do diabo. Então é muito feio para nós. Eu já falei isso em questões políticas, mas isso serve também para questões eclesiais. É muito feio para nós ficar rotulando as pessoas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Partidos, eu sou conservador, eu sou tradicionalista, eu sou carismático, eu sou progressista. Agora fica assim, ala progressista, ala conservadora. Nada disso. Nós somos católicos, todos nós somos católicos. E o católico tem uma só fé, uma só esperança, uma só caridade, um só batismo, na diversidade dos carismas. Isso é a igreja pura e simples. Isso é o cristianismo puro e simples. Então, o que eu penso da igreja, o que eu penso do futuro da igreja, o que eu penso da morte do Papa Francisco, agora eu estou rezando demais por ele, né? Pela sua passagem. A igreja tem esses 9 dias rezando pela sua alma. Vamos rezar pela família do Papa, pelos amigos do Papa, pelas pessoas, pelo conforto daqueles que estavam do lado dele, Papa Francisco, pela alma dele, pelo descanso dele, e rezemos em seguida pelo conclave, pelos 135 cardeais votantes. Rezemos por eles, rezemos muito, para que lá no conclave aconteça 1 Coríntios capítulo 3, que são vários textos maravilhosos que são lidos lá pelos cardeais, porque eles entram em retiro, né? Com claves, a portas fechadas, com chaves, portas fechadas, para que seja realmente a vontade de Deus e o Espírito Santo a prevalecer. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos rezando. Então, o que o senhor acha do futuro da igreja, padre? Eu acho o que está na 1 Coríntios capítulo 3, depois voltem esse texto, voltem várias vezes esse texto, versículo 11, quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é conservador, Jesus Cristo não é progressista, Jesus Cristo não é de cima, de baixo, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é verdade, Jesus Cristo é misericórdia, Jesus Cristo com o seu Espírito Santo, leva cada um a sua fé, um só Deus, um só batismo. É isso que a igreja precisa, é isso que o mundo precisa. Vai vir? Não sei, só Deus sabe. Versículo 12, agora, se alguém edifica sobre este fundamento, aí, está vendo? Se alguém edifica sobre este fundamento, com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento mostrará. A obra de cada um aparecerá no dia do julgamento. Será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Somente a Deus compete o julgamento de um Papa, o pontificado de um Papa. Fazem análises, as televisões fazem análises, os vaticanistas, os prós, os contras, dentro da igreja e etc., mas o que realmente vai valer é o que Deus achou do pontificado de São Pedro de Cafarnaum, primeiro Papa, São Lino, São Cleto, São Clemente, São Pio X, que o Papa Francisco foi rezar lá no túmulo dele, que o Padre Pio da Pietrelcina. Por que o senhor fala tanto de Padre Pio? Gente, se o Padre Pio não for uma autoridade espiritual para os nossos tempos, quem que é? Os ursinhos carinhosos? São Pio X, Bento XV,
Pio XI, Pio XII, São João 23, São Paulo VI, João Paulo I, São João Paulo II, Bento XVI, Francisco. Qual que é o próximo? Não sei, Deus sabe, mas Ele vai edificar o próximo Papa. Oxalá o próximo Papa edifique com ouro. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento que é Cristo, com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá no dia do julgamento, no dia do juízo. Isso compete a Deus, e a nós compete muita oração, joelho no chão, rosário na mão, sacrifício, penitência, inteligência, bom senso, sabedoria, discernimento, misericórdia. Compete a nós agora. Versículo 14: se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com as consequências. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Meu Deus, como que os papas sofrem, né? Todos nós sofremos, os padres também sofrem, os bispos, mas como os papas sofrem, misericórdia, o peso do mundo fica sobre eles. Eu vou falar só de 3 que eu vi, né, da minha geração. Nasci em 82, São João Paulo II ficou papa em 78, outubro de 78. Meu Deus, como João Paulo II sofreu, vocês viram? Quem tem mais idade sabe. Atentados e tantas coisas, e foi ficando cada vez, foi definhando. Olha o pontificado do Papa Bento XVI, e quanto mais o tempo avança, quanto mais a tecnologia avança, quanto mais os homens vão chegando, quanto mais a história vai avançando, mais nós vamos chegando perto daquilo que está em Lucas capítulo 18, versículo 8. Será que quando o Filho do Homem vier na sua glória, Ele vai encontrar fé sobre a terra? E aquilo também que São Paulo diz, né? O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros muitos hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Quanto mais passam os anos, as décadas, fica mais difícil de governar a igreja, e os cardeais sabem disso. Os bispos sabem disso, nós sabemos disso, nós estamos sentindo isso, mas Deus não nos abandona. A igreja é de Cristo, o mundo é de Cristo. Nós vamos ver tudo isso aqui daqui a pouquinho. Eu estou terminando. Como sofreu João Paulo II, como sofreu Bento XVI, como sofreu Francisco, como sofreu o Papa Francisco, Papa de um pulmão, né? E os seus pulmões doentes. O que é o pulmão, né? Na carta encíclica Ut Unum Sint, de João Paulo II, carta sobre a unidade dos cristãos, João Paulo II, ele faz uma prece pedindo a Deus que a igreja volte a respirar com os 2 pulmões, ou seja, que os cristãos ortodoxos voltem a ter plena comunhão com Roma, com o Sumo Pontífice, porque os 2 pulmões, né, revigorados, uma pessoa respirando bem com os 2 pulmões, ela tem mais energia para trabalhar, né, para fazer o bem. É isso que o Espírito Santo está falando através de São João Paulo II, que vem essa unidade da igreja, a unidade da igreja. O que nós estamos precisando? Unidade da igreja. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa aquele que divide, aquele que cria facções, vai dividindo. Olha ali o progressista, olha lá o conservador, olha lá o carismático, olha lá o tradicionalista, olha lá o sei lá quem, olha lá o racionalista, olha lá o futurista, olha o cientificista, vai rotulando as pessoas. Isso é diabólico, não entrem nisso. Diabolos, aquele que divide, aquele que rotula. E esse é o mal que nós padecemos em 2025.
Sejamos como Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha partido. O partido de Jesus Cristo é o amor, é o mandamento que eu vos dou, o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, caridade na verdade, verdade na caridade. Esta é a força da igreja, essa deve ser a força de todos nós, e que o Papa seja cada vez mais expressão disso. Meu Deus do céu, é para isso que nós estamos aqui rezando. E termina São Paulo, no seu belíssimo trecho do capítulo 3, belíssimo trecho da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isto sois vós. Padre, o que o senhor pensa do futuro da igreja? Eu penso que São Paulo pensa em 1 Coríntios capítulo 3. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, isso é, a igreja, nós, a fé e a moral, se alguém destruir a fé e a moral, porque destruindo a fé e a moral, você está destruindo a igreja. Se você destruir a fé e a moral, você está destruindo os corações, as pedras vivas que somos nós, batizados, que constituímos a igreja. Se alguém fizer isso, seja quem for, seja quem for, seja quem for, se alguém fizer isso, não sabeis, se alguém fizer isso, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isto sois vós. Ninguém pode mexer na fé e na moral, porque foi as chaves que Jesus deu a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus, Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Essas chaves é a fé e a moral, é a doutrina, é a caridade que vai reger a igreja, que é a nossa mãe, nossa mestra, a igreja que é o corpo místico de Cristo, sem o qual não existe salvação, não existe salvação, não existe salvação sem igreja. Está no catecismo da igreja. Conclusão, versículo 18 até o versículo 23, concluamos com São Paulo. Ninguém se engane a si mesmo, irmãos. Se alguém dentre vós se julga sábio, a maneira deste mundo, a maneira deste mundo, eu sei muitas coisas que o mundo está querendo. Se alguém de vós se julga sábio, a maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois diz a Escritura: Ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. Jó, capítulo 5, versículo 13. Não venha com astúcias mundanas diante de Deus. Essas pessoas vão ficar decepcionadas, seja quem for, seja quem for, seja quem for. Em outro lugar diz: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e Ele sabe que são vãos. Se tudo aquilo for contrário ao fundamento que é Cristo, for contrário à fé, à moral, às sagradas escrituras, sagrada tradição, sagrado magistério, tudo isso é pueril, é opiniões de podcasts, opiniões de jornalistas, opiniões de pessoas. Porque o que precisa prevalecer num batizado, seja uma criança de 10 anos, 12 anos, que foi crismado ali, e até o futuro Papa, é a fé católica, é a fé católica. É para isso que nós estamos aqui, é isso que nós pedimos a Nossa Senhora, é isso que nós pedimos, a fé católica, a fé de 2000 anos, a fé que não muda, a fé que dizia São Jerônimo: a fé católica é inacessível ao erro,
É isso que nós pedimos, é isso que nós precisamos, é o que o mundo precisa de católicos, porque quanto mais nós formos um, que todos sejam um. João 17, versículo 21, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. É isso que a igreja precisa, é isso que o Papa precisa promover, essa unidade em Cristo, e uma unidade cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus, para que o mundo creia que Jesus Cristo e a sua igreja é um só, e não existe outro no qual os homens possam encontrar a salvação debaixo do céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Padre, mas isso é muito pentecostal, isso é muito querigmático. Leia os Atos dos Apóstolos, leia o Novo Testamento, e você vai ver que só tem um jeito de ser igreja. Não existe dois, nem três, só existe um jeito. Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, um só coração e uma só alma, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E que venham os ortodoxos a esta comunhão, que venham os protestantes evangélicos a esta comunhão, que o Papa promova essa unidade dos cristãos, mas sem abrir vírgula daquilo que foi colocado como fundamento por Jesus Cristo. Portanto, ninguém põe a sua glória nos homens, tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. A igreja, o que São Paulo está dizendo no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios? Que a igreja não tem rótulos, e ela não pode ter rótulos e partidos. A igreja tem um único fundamento, Jesus Cristo, uma só fé, uma só doutrina, um só Espírito que guia todos nós à salvação e à eternidade. E é isso que o mundo precisa, e é isso que nós devemos desejar ardentemente para o próximo Papa. Não só desejar, mas rezar e oferecer os nossos sofrimentos para que isso aconteça. Padre Braulio, e se as coisas ficarem mais difíceis nesses tempos, o que nós vamos fazer? Confia, é no Senhor que eu confio e nada temo. Porque qualquer coisa que acontecer com o mundo e com a igreja, nós temos a certeza desses tempos, nós temos a certeza dos lábios imaculados, puríssimos de Nossa Senhora. Se for um tempo de grande provação, Nossa Senhora disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Ou seja, o catolicismo triunfará, o Papa triunfará, os cristãos triunfarão, a unidade triunfará, a verdade e a caridade triunfarão. E é isso que nos move. Ontem, hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.